Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula de crase. Na primeira a gente mostrou qual era a ideia central do uso do acento grave, ou seja, a presença de uma preposição mais o artigo a. Hoje nós vamos olhar para outros casos do uso do acento grave, tá certo? Começando aí com um caso que pouca gente consegue acertar. O uso da preposição mais o pronome demonstrativo a e, claro, a crase. Olha comigo. Alguns veem como plausível a tese de destruição do planeta por um cometa, mas outros preferiam dar crédito a de que, em 2012, os extraterrestres fariam contato e voltariam à Terra. Observe o seguinte, dar crédito a de que. Esse a com crase. E por quê? Porque aí está subentendida a palavra tese. Dar crédito à tese de que. Na verdade, o pronome demonstrativo a aparece diante do de ou diante do que, quando você pode trocar por aquela. Vou te mostrar um outro exemplo para você perceber o uso desse acento. Como é que ele vai acontecer? Olha lá, a economia do Brasil é mais sólida que a da Venezuela, mas tem índices inferiores à da Colômbia. Observe, por que no primeiro caso ali o a da, por que é que eu não tenho crase? Porque eu não tenho nenhum termo pedindo preposição. Já no segundo caso, quando eu digo tem índices inferiores à da Colômbia, índices inferiores, aquilo que é inferior a. E depois eu tenho a preposição a diante do da. Então, esse a diante do da deve chamar a sua atenção, diante do da ou diante do de, né? Se o termo anterior pedir preposição, você deve utilizar a crase sim. Veja mais um exemplo. Alguns membros do Legislativo apelam para a construção de uma nova adutora, paralela à do prata. Observe que o a está diante do do, está diante da preposição. Então ele é um pronome demonstrativo, né? Está subentendida aí a palavra adutora, paralela à adutora do prata. E aí, por que a crase? Porque o a é um pronome demonstrativo, está diante da preposição de, no caso do, e o nome paralela pede a preposição a. Aquilo que é paralelo a. Por isso, essa crase nessa situação muito específica. E aí eu também quero chamar a sua atenção para o uso da crase com os pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Quando é que a gente usa a crase nessas situações? A dica é muito simples. Troque aquele por este, aquela por esta e aquilo por isto. Se você trocar e aparecer a este, a esta e a isto, o aquele, aquela e aquilo tem crase. Vamos dar uma olhada nas frases que fica mais fácil de você entender. Não vou àquele lugar nem que me paguem. Repara, esse aquele você poderia trocar por a este. Não vou a este lugar. Então, se eu posso trocar aquele por a este, o aquele tem crase. Segundo exemplo, àquela hora todos estavam dormindo. Observe que esse àquela hora pode ser trocado por a esta hora. Então, se eu troco o aquela por a esta, o aquela tem crase. Terceiro exemplo, não me referi àquilo que você falou. Observe que esse aquilo você poderia trocar por a isto. Não me referi a isto que você falou. Então, se eu posso trocar o aquilo por a isto, tem crase. E aí você me pergunta, e se não der para trocar? Bom, se você for trocar e o aquele dá lugar apenas ao este, não vai ter crase. Aquela trocou apenas por esta, não vai ter crase. Por exemplo, conheço aquela menina. Você poderia trocar e dizer, conheço esta menina. Observou? Trocou aquela por esta. Então, o aquela não tem crase. Mas se você diz, eu vou àquela loja amanhã, você poderia dizer, eu vou a esta loja amanhã. Então, esse eu vou àquela loja teria crase. É só ter cuidado e fazer a troca. Olha esse outro exemplo comigo. Assisti àquele filme várias vezes. Eu poderia trocar e dizer, assisti a este filme várias vezes, uma vez que o verbo assistir pede a preposição a. Então, quando eu digo assistir àquele filme, esse aquele tem crase. A gente ainda coloca o acento grave indicativo de crase nas locuções prepositivas e conjuntivas. Olha comigo. Vivia à mercê do toque do telefone. À mercê de é uma locução prepositiva. São expressões que normalmente terminam em preposição. Por exemplo, se você diz ele estava à frente de todos, esse à frente de
é uma locução prepositiva, tem crase. Um jantar à luz de velas. À luz de é uma locução prepositiva, então tem crase. Quando você diz um colete à prova de balas, à prova de é uma locução prepositiva, uma expressão que termina numa preposição, também tem crase. E a locução conjuntiva, nós só temos a locução à medida que e à proporção que, são apenas essas duas. É chamada de locução conjuntiva porque termina na conjunção que. Então você acentua, olha lá, ficava ansiosa à medida que o tempo passava, né? A gente lembra ainda a você que deve ser empregado o acento grave indicativo de crase quando está subentendida a palavra moda ou maneira. Nesse caso, mesmo diante de uma palavra masculina, você vai usar a crase sim, porque considera que está omitida a palavra moda ou maneira. Então, olha só, ela sempre se vestiu à Clara Nunes. Quer dizer, ela se vestia à maneira da cantora já falecida Clara Nunes. Fantasiou-se a Momo naquele carnaval. Quer dizer, fantasiou-se à maneira do Rei Momo, não é? Fez um gol a Pelé. Quer dizer, fez um gol à moda de Pelé, fez um gol à maneira de Pelé, né? E nessa imagem que você vê agora, um sertanejo a Tom Jobim, quer dizer, um sertanejo à moda de Tom Jobim, um sertanejo à maneira de Tom Jobim. É muito comum você encontrar essa crase quando vai a um restaurante e come, por exemplo, um filé à parmegiana, não é? Esse A aí tem crase porque está subentendida a palavra moda. É um filé à moda parmegiana, tá certo? Então, de olho lá no cardápio. Deu até fome com isso, né? Bom, então revise aí essa aula, revise a aula número 1 de crase, é só procurar na lista do nosso canal, para que você não cometa erros disso, principalmente na hora de fazer a sua redação, tudo bem? Tendo dúvidas sobre o nosso curso presencial, dá uma olhadinha no nosso site, professormenelau.com. Lá você encontra todas as informações sobre o meu curso e as outras isoladas que a gente oferece. Também recomende o nosso canal para os seus amigos, youtube.com/curso Menelau. A gente te leva à universidade.